Importantíssima decisão do Supremo Tribunal Federal no informativo 1123 sobre cota social em concurso público, dessa vez para mulheres. Analisamos recentemente uma decisão do Supremo sobre cota social para pessoas com mais de 40 anos. Dessa feita, vamos analisar a cota social para mulheres. É o que o Supremo decidiu na DI 7492, informativo 1123. Estamos falando sobre direito constitucional e direito administrativo enquanto disciplinas principais do julgado. Imagine que você está na segunda fase de um concurso da advocacia pública e se depara com o seguinte enunciado. Imagine lei estadual com o seguinte teor. Artigo 2º. As etapas do concurso destinam-se a proporcionar uma avaliação precisa da capacidade e da aptidão do candidato ao ingresso na Polícia Militar, levando em consideração as exigências intelectuais de saúde, aptidão física, conduta civil e psicológica impostas pelas condições de execução do serviço militar estadual. Parágrafo 2º, artigo 2º desta lei diz assim, serão destinadas, no mínimo, 10% das vagas previstas em concurso para os quadros de combatentes às candidatas do sexo feminino, 10% destinados, portanto, às mulheres no concurso da Polícia Militar. Essa lei existe, ela é do estado do Amazonas e o Supremo teve que analisar a constitucionalidade dessa norma. Você estando na segunda fase dos concursos de procuradoria, seu examinador poderia questionar assim: analise a constitucionalidade da norma segundo a jurisprudência do Supremo. Bom, cuidado para não bugar aqui. Como assim, professor, bugar? Deixa eu te explicar. Cuidado para não bugar aqui, porque existe aqui uma pegadinha. Se a lei está destinando, no mínimo, 10% das vagas previstas em concurso para os quadros de combatentes às candidatas do sexo feminino, significa dizer que o edital, ao fixar, por exemplo, 10% para as mulheres, os outros 90% são para os homens de forma exclusiva, ou seja, existe aí um percentual exclusivo para mulheres e o que sobrou é exclusivo para homens? Porque se for assim, nós estamos diante de uma análise diferente daquela que o enunciado efetivamente prevê aqui para a tua resposta. Estamos aqui reservando 10% das vagas previstas no concurso para as candidatas do sexo feminino, levando em consideração, penso, a possibilidade delas também participarem das vagas ou concorrerem às vagas que estão em 90% do número que não estão reservadas nessa lista de 10%. Vamos pensar assim. Mas eu disse cuidado para não bugar, porque o Supremo teve que analisar isso também. Muito bem, é o que eu digo aqui, cuidado para não bugar aqui. O objetivo da norma é uma cota social para mulheres concorrerem entre si em uma lista que reflete política afirmativa ou restringir o percentual de mulheres aprovadas no concurso da Polícia Militar. Cuidado, porque isso aqui precisa ser observado, inclusive foi observado pelo próprio Supremo Tribunal Federal na decisão, nós vamos analisar. Bom, uma dica importante, antes de tudo, é o seguinte: se você for enfrentar essa questão de cota social, política pública no que diz respeito às ações afirmativas do Estado, a minha dica para você se dar bem nesse tipo de questão é sempre que você estiver estudando e tiver que analisar uma cota social, por exemplo, em concurso público, se preocupe em saber explicar para o seu examinador se existe a constitucionalidade da discriminação. Discriminação aqui no sentido de diferenciar, distinguir, separar. Se existe uma cota social em concurso público, o objetivo é justamente distinguir, separar, diferenciar um conjunto específico de características para que essas pessoas possam concorrer àquelas vagas de uma forma especial, pelo menos no que diz respeito à própria concorrência em si. Preocupe-se em saber se a discriminação é justificada a partir de critérios constitucionais. Então, essa é uma dica importante sobre o que se preocupar. No que diz respeito à reserva de vagas para mulheres nos quadros da Polícia Militar, eu tirei do inteiro teor do voto do relator algumas passagens que eu gostaria de tratar com vocês no presente vídeo, a fim de entendermos exatamente o objetivo e a constitucionalidade da discriminação. Disse assim o relator: segundo os dados da ONU Mulheres, no ritmo atual seriam necessários mais 3 séculos para trazer igualdade para mulheres e meninas, isso levando em consideração um contexto geral de oportunidades de trabalho. Ele disse ainda, numa outra passagem, a seguinte questão: ao buscar o direito comparado, verifica-se que desde 2013 as Forças Armadas, e aqui ele está falando sobre forças de segurança, e aí é um caso mais parecido com o que foi julgado, embora o dado da ONU seja importante, as Forças Armadas dos Estados Unidos suspenderam oficialmente a proibição de mulheres soldados nas funções de combate, abrindo oportunidades para qualquer pessoa qualificada, independentemente do sexo,
tivesse chance de lutar na linha de frente. Oportunidade para que qualquer pessoa qualificada, independentemente do sexo, tivesse a chance de lutar na linha de frente. E aí coloca o link onde ele tira a informação. E ainda disse, no Brasil, a integração das mulheres tem sido tardia e gradativa nos efetivos das forças de segurança, mas ainda nos quadros das polícias militares estaduais. A pesquisa Perfil, realizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, tem coletado informações relevantes sobre as instituições que compõem o sistema de segurança pública nas unidades da Federação, visando subsidiar a elaboração e a execução de políticas públicas para a área. Tendo 2019 como ano base, a pesquisa constatou que as mulheres representavam apenas 12% do efetivo da Polícia Militar no Brasil, havendo cenários estaduais ainda mais críticos de apenas 4% de mulheres na corporação. Professor, por que você está trazendo esses dados do voto do relator? Porque, como eu te expliquei aqui em cima, o objetivo principal do estudo dessas cotas sociais e para que você possa enfrentar efetivamente provas de concurso sobre o tema, é descobrir a constitucionalidade, se é que ela existe, da discriminação que permita dizer essa cota social é constitucional. De novo, discriminar como ato de diferenciar, distinguir, separar. Então, todo o subsídio de fundamento que você tenha para mostrar ao seu examinador na prova que existe efetivamente fundamento constitucional para tratar de forma desigual aquelas pessoas que estão em desigualdade no que diz respeito à cota social, isso é importante para a sua prova, isso é importante para a formação da sua cabeça de procurador. Com base nesses argumentos, o Supremo chegou à conclusão, a partir do voto relator, que a cota é constitucional e você, inteligente que é, já percebeu isso pelo próprio desenrolar da explicação. Mas o Supremo teve que enfrentar uma questão ainda mais interessante nesse julgado. E presta atenção, porque isso aqui é interessante de fato. Lembra quando eu te disse para não bugar lá no começo? Exatamente porque se a lei ela separa 10% de vagas para as mulheres na Polícia Militar, significa dizer que elas só podem concorrer a 10% das vagas, não poderia concorrer, e aí em concorrência ampla com os homens no que diz respeito ao outro percentual, 90%. Nesse caso, esse foi o objetivo inicial da norma. Exatamente nessa passagem do relator, nós temos exatamente essa situação. Tal entendimento de que as mulheres só poderiam concorrer aos 10%, portanto, não se trata de cota social, política afirmativa, mas uma restrição do acesso às mulheres aos quadros da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Tal entendimento, inclusive, baseou a primeira versão do edital 1 de 2021, de 3 de dezembro de 2021, para o provimento de vagas nos quadros da Polícia Militar do Amazonas. Naquela oportunidade, estabeleceu-se diferenciação das vagas por sexo, sendo reservadas apenas 10% das vagas para as candidatas do sexo feminino e 90% das vagas para os candidatos do sexo masculino. Então, isso aqui não é uma política de cota social, isso não é uma política de, digamos, atuação do Estado no sentido de política pública afirmativa. Isso, na verdade, é uma restrição do acesso à mulher aos quadros, nesse caso, da Polícia Militar. Por isso que disse que cuidado para não bugar. A interpretação inconstitucional da norma, disse o Supremo, é entender que esses 10% significam dizer que as mulheres só poderiam estabelecer a concorrência entre si para ocupar 10% das vagas da Polícia Militar do Estado do Amazonas. E as outras 90% das vagas seriam ocupadas exclusivamente por homens, ou seja, haveria aí uma concorrência homem versus homem, 90% das vagas, mulher versus mulher, 10% das vagas. O Supremo disse, a reserva de 10% das vagas para candidatas do sexo feminino, disposto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 3498 de 2010 do Estado do Amazonas, e aqui você percebe que a lei, ela, da forma como eu apresentei no enunciado, é real, não pode ser entendida como autorização legal para que a participação de mulheres nos concursos públicos seja restrita e limitada a determinado percentual fixado nos editais, impedindo que elas concorram à totalidade das vagas disponíveis. Então, o Supremo disse o seguinte, a cota de 10% é constitucional. Sim, ela é constitucional e pode existir. O que não pode existir é uma interpretação inconstitucional da norma que leve a entender que as mulheres só podem concorrer a esses 10% de vagas. Elas podem concorrer aos 10% de vagas, e aí concorrem entre si, porque esse percentual só pode ser ocupado por mulheres, mas elas também podem concorrer a
as 90% das vagas, e aí essas 90% das vagas serão destinadas à concorrência entre homem versus mulher. Essa é a interpretação que o Supremo estabeleceu nessa passagem que nós acabamos de observar. O resumo do julgado ficou assim definido pelo Supremo. A reserva de vagas para candidatas do sexo feminino para ingresso na carreira da Polícia Militar, disposta em norma estadual, não pode ser compreendida como autorização legal que as impeça de concorrer à totalidade das vagas disponíveis em concursos públicos, isso é, com restrição e limitação a determinado percentual fixado dos editais. Então, esse é o tipo de norma que saiu pela culatra. Porque, na forma como explicado na ação direta de inconstitucionalidade, tanto o Estado do Amazonas quanto, no caso, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deixaram entender que os 10% não eram, de fato, uma cota social, mas uma restrição do acesso da mulher aos cargos da Polícia Militar. E aí apresentam inúmeras justificativas, inclusive no que diz respeito ao enfraquecimento da Polícia Militar, no que diz respeito ao combate direto físico que muitas vezes os policiais militares precisam implementar no exercício das suas funções. O Supremo não deu atenção a nada disso. O Supremo disse que a cota social 10% destinada às mulheres é constitucional e isso não pode gerar uma interpretação de que as mulheres não podem participar, concorrendo, portanto, com os homens, no que diz respeito ao restante das vagas, ou seja, os outros 90% de vagas previstas no edital. E aí, importantíssimo para a tua prova é analisar exatamente os fundamentos da inconstitucionalidade dessa interpretação segundo o julgado do Supremo. Se isso cai na tua prova, nesse caso, voltando lá para o enunciado, o examinador disse assim, ó, presta atenção, analise a constitucionalidade da norma segundo a jurisprudência do Supremo. Você vai ter que dizer que a cota de 10% para a mulher é constitucional, que é inconstitucional a eventual interpretação que restrinja o acesso à mulher no que diz respeito ao cargo da Polícia Militar a esses 10%, podendo ela concorrer, portanto, nos 10% e nos 90%. E também você precisa apontar as inconstitucionalidades enquanto fundamento. Isso você encontra no inteiro teor do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao julgado dessa ADI, e elas estão aqui. Aqui você pode simplesmente fazer uma atividade extremamente interessante para os teus estudos e para as tuas provas, que é a seguinte. Pause o vídeo e tente, com o seu próprio conhecimento, encontrar as inconstitucionalidades exatamente da interpretação que restringe o acesso de mulheres aos cargos da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Eu te adianto que são 6. Pare o vídeo, force aí a cabeça e tente encontrar, pelo que você já conhece, 6 fundamentos que atestam a inconstitucionalidade da restrição do acesso de mulheres aos cargos da Polícia Militar, no que diz respeito à reserva de 10%. Que foi justamente a interpretação inconstitucional que o Supremo chegou no que diz respeito à aplicação da norma. Se você chegar facilmente às 6 inconstitucionalidades, você está pronto para enfrentar esse tema em provas. Se você não chegar, naquilo que você conseguiu encontrar, já é muito bom em termos de fazer com que esse conteúdo cole, grude no seu entendimento para que você possa enfrentar provas. Essa é uma dica importante, inclusive, de neurociência. As inconstitucionalidades que são importantes para espelhos de segunda fase são essas aqui, ó. Uma interpretação dessa espécie, exatamente da espécie de que restringe o acesso das mulheres às vagas na Polícia Militar, viola diversos dispositivos e fundamentos e princípios constitucionais como, então o Supremo listou 6. Quais são? O direito à não discriminação em razão do sexo, o direito à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres, o direito à proteção do mercado de trabalho da mulher, a proibição à adoção de qualquer critério discriminatório por motivo de sexo quando da admissão em ocupações públicas, e veja que todas as inconstitucionalidades têm o seu respectivo fundamento, é importante também que você veja isso, inclusive a título de ganhar intimidade com seu vadimeco para enfrentar provas da advocacia pública segunda fase. 5. A universalidade do concurso público em que o direito de acesso a cargos, empregos e funções públicas é conferido a todas as brasileiras e a todos os brasileiros que cumpriram os requisitos previstos em lei. A reserva legal para o estabelecimento de eventuais requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos quando exigido pela natureza do cargo. Então, são essas 6 inconstitucionalidades apontadas pelo Supremo no que diz respeito à inconstitucionalidade da interpretação que entende que a reserva de 10% de vagas para candidatas do sexo feminino é a restrição apenas a esses 10% do acesso delas à Polícia Militar. O Supremo entendeu que a cota é constitucional, os 10%, mas não é possível entender como constitucional uma interpretação que restrinja
apenas a esses 10% exatamente o acesso das mulheres à Polícia Militar do Estado do Amazonas, podendo as mulheres concorrer aos 10% enquanto cota e aos 90% concorrendo, portanto, com os homens em 90% das vagas do quadro da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Decisão importantíssima do Supremo, com muito cara de prova. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.